Olá pessoal, mais uma vez sejam todos bem-vindos ao canal Portal Espiritual e no vídeo de hoje eu quero falar sobre o tema um relato espiritual emocionante. Eu estou gravando esse tema, pessoal, porque recentemente foi a óbito uma das companheiras do círculo de amizade e essa pessoa é uma pessoa muito boa. Como eu sempre falo, a morte para mim não é algo triste. A morte para mim é algo feliz. Eu fico feliz com a morte. Eu tenho certeza que a morte, na verdade, é uma libertação. Se chegou o nosso momento, é porque estava na hora daquilo acontecer. E tudo bem. E isso, para mim, é super aceitável, é super normal. Eu sei que para muitas pessoas isso não é normal. Pessoal, no Oriente, já existe uma cultura de quando se vai algum ente querido, quando a morte chega, na verdade eles não ficam tristes, eles fazem uma festa, e é uma festa belíssima para homenagear aquela pessoa que se foi, que partiu. Veja que já existe na Terra essa condição, já existe na Terra essa aceitação de algumas pessoas. Então, essa cultura ainda é muito forte no Brasil. No Brasil, a morte ainda é uma coisa muito, muito inaceitável. As pessoas não sabem lidar com a morte. E eu decidi gravar esse tema hoje justamente por conta da partida dessa nossa companheira. E o que eu vi é que realmente as pessoas parece que já estavam preparadas. Ela também estava preparada, não dizendo assim, poxa, você está preparado para morrer? Isso é uma hipocrisia eu dizer isso, que ninguém está preparado para morrer. A não ser que a pessoa seja totalmente desprendida do materialismo. Aí sim, essa pessoa ela vai entender a morte, não aceitar de forma brusca, mas ela vai entender e compreender que a morte é uma condição. A morte é a única certeza que nós temos na vida. Estávamos em um grupo, sentado, todo mundo reunido, e algumas pessoas sabem que eu estudo espiritismo, sabem que eu frequento o espiritismo há muitos anos, e quando há um relato assim diferente, uma coisa inusitada, as pessoas recorrem àquela pessoa mais próxima que pode dar alguma orientação. Ou pessoas que passam por situações que não aceitam e que muitas vezes as pessoas procuram a pessoa mais próxima de vocês, do círculo de amigos, para que possa dar uma orientação. Uma orientação, um conselho, não necessariamente, pessoal, seria uma orientação espiritual, como eu já falei em outros vídeos. Pode ser somente um conselho. Se você tem um dom da audição, que você escuta espíritos, se vocês sabem que eles passam boas orientações e vocês acatam essas orientações e transmitem, e isso dá certo, beleza, o que é que você vai usar? O que é que você vai fazer? Você vai ouvir e vai passar o conselho. Não precisa passar o conselho como se fosse algo espiritual. Ah, tem um espírito aqui X me dizendo que você faça isso, faça aquilo. Pessoal, isso leva a pessoa ao fanatismo, leva a pessoa a uma armadilha muito grande, porque nem sempre o que você está ouvindo pode ser, na realidade, aquilo que possa ser uma verdade. Eles podem estar brincando com você e fazer você passar por papel de bobo. Então a experiência ela nos dá essa bagagem. Na juventude eu sei que eu já fiz coisas, já dei muitos relatos espirituais, passando, o espírito aqui está dizendo isso, faça isso. Não que hoje não aconteça. Hoje eu ainda digo algumas coisas, olha, tem um espírito que fala, mas pessoal, penso muitas vezes antes de dar essa orientação, de colocar o nome de um espírito do lado, porque nem sempre você precisa ajudar uma pessoa dizendo que aquilo é uma comunicação mediúnica, que tem um espírito ali passando essa informação. Você pode utilizar, como eu já falei, como um conselho que você dá para um conhecido, para uma colega, para uma amiga, para um irmão, para um familiar. Você pode utilizar isso como um conselho. E não necessariamente a pessoa precisa saber que aquilo foi uma orientação do espírito. Partindo desse princípio, nós estávamos num círculo, e esse círculo, como sempre, de amigos, e tinha uma pessoa passando por um momento muito triste, uma transformação na vida dela, de separação. Acontecimentos na nossa vida que são traumáticos, que são pesados. Só que, pessoal, essa pessoa estava passando por isso
Só que ela não estava preparada para a evolução. É aquela questão dos espíritos que vão resgatar as almas que estão no inferno, estendem as mãos para ela e ela não quer ajuda. O que é que a espiritualidade faz? Só se recolhe e espera o momento certo dela, precisar dela cair em si e aceitar a ajuda. É a mesma coisa, pessoal, do pessoal de rua. Quando essas pessoas que fazem caridade procuram ajudar essas pessoas, vão em vans resgatar essas pessoas para tomar banho, para dar comida. Muitas delas preferem estar na condição dela, naquele momento, nos esgotos, embaixo das pontes. É a condição dela, ela não quer ser ajudada, ela não quer ir. Então, do mesmo jeito são os espíritos, do mesmo jeito são as pessoas aqui na Terra. Tem pessoas que passam por problemas, mas não estão preparadas para aceitar a realidade. Ela não quer ajuda, ela só quer se vitimizar para que as pessoas se sensibilizem, para que ela seja o centro das atenções. E naquele momento, essa pessoa me chamou e disse assim, olha, eu precisaria muito que você conversasse com fulana para dar um conselho a ela, porque ela está passando por uma situação muito desagradável e que eu gostaria de vê-la feliz novamente, porque ela está muito triste e não consegue caminhar para frente, não consegue levantar a cabeça. E eu olhei para ela e fiquei pensativo, pessoal, assim, naquele momento. Olhei para a pessoa, fiquei olhando para a pessoa, de longe, assim. Aí, imediatamente me veio na cabeça uma informação. Pessoal, eu não consigo escutar os espíritos em alguns momentos. Teve momentos que eu já escutei bastante. Mas a minha mediunidade é mais assim, eu escuto através da minha mente. É como se na minha mente eles estão falando algo e esse falar, essa transmissão de palavras, para mim ela se forma como se fosse em letras, em textos. Então eu paro um pouquinho e fico vendo esses textos, essa palavra, mais ou menos assim. É porque é complicado explicar, pessoal, que cada sensação é uma sensação, mas eu preciso estar muito bem equilibrado para poder eu captar essa energia, essas palavras que eles estão transmitindo. Beleza, naquele momento eu a escutei, fiquei olhando para a pessoa e ouvi a palavra na minha mente do espírito dizendo assim, ela não está precisando de ajuda. No momento ela não está receptiva para a ajuda. Ela não está preparada. Ela não quer, na verdade, receber esse auxílio. Quem está precisando de auxílio é a outra pessoa do lado. E o espírito me mostrou que seria uma outra pessoa que estava ao lado dela. Aí, beleza, a gente voltou, a gente sentou no grupo e ficamos conversando. E aquele espírito ficou com aquela palavra, bem como se fosse E quando eu sentei, as palavras foram sendo repetitivas. Fulano está precisando de ajuda, aquela pessoa está precisando de ajuda. Como se fosse assim na minha mente. É a palavra bem elaborada. E eu, como eu indago sempre, costumo indagar, eu disse assim, beleza, se ela está precisando de ajuda, porque aparentemente ela está muito bem, está sorrindo, aparentemente é uma pessoa feliz, tranquila. Aí eu fiz uma contestação, pessoal, eu disse, pronto, beleza, se vocês querem que eu passe algo, eu preciso que a pessoa, saber se a pessoa está receptiva a essa informação, se ela aceita essa informação ou não. Então eu preciso de alguma orientação, para que dessa orientação eu consiga entrar no assunto. E assim, muitos do grupo já são pessoas abertas. Não eram muitas pessoas não, pessoal, era só umas 5 a 6 pessoas. Então essas pessoas já eram bem abertas a essa questão, um já frequentava até o espiritismo. Quando eu pensei nisso, que precisaria de alguma orientação maior, alguma coisa que pudesse dizer assim, eu poderia entrar sabendo que ela não iria rejeitar esse assunto, porque eu não sabia como é a condição dela, se ela era evangélica, se é espírita, se é católica. Então, independente disso, eu não ia falar algo para depois passar por um papel de bobo, de besta. O que aconteceu, pessoal, foi uma coisa muito emocionante. Quando eu terminei de pensar, deu poucos momentos, parou um bem-te-vi no chão. E esse bem-te-vi, ele parou muito próximo da gente. E ele ficou olhando para mim. De vez em quando ele se virava para a pessoa que
era para ser ajudado, na verdade, não a outra. Então ele olhava para mim, todo mundo ficou parado olhando a reação daquele bem-te-vi. Em um determinado momento, eu tentei fazer uma conversação com aquele bem-te-vi. Eu sabia que não era apenas um pássaro. Ali tinha algo mais do que somente um pássaro. E eu comecei a olhar para ele e comecei um diálogo. E esse diálogo, na minha mente, pessoal, foi algo tão emocionante, uma coisa assim surreal. Uma coisa assim que eu não sei explicar. Então eu fiquei fazendo o diálogo com aquele pássaro e o pássaro olhando para mim, como se estivesse me respondendo. Era uma coisa meio esquisita, pessoal. Eu sabia o que ele estava dizendo. Então, o que eu queria? Apenas a confirmação de que ela realmente estaria receptiva àquela conversa. Aí o pássaro olhou para mim, pousou no meu braço, na cadeira, e do braço da cadeira, quando eu terminei o pensamento, quem é a pessoa que está precisando de ajuda? Ele voou para o colo da pessoa que estava precisando de ajuda. E a reação dela, ela, com o medo, né, pessoal, quando o pássaro foi pousar no colo dela, ela bateu a mão assim nele para ele sair. Mas ele iria pousar no colo dela. E veja que situação emocionante. Então o pessoal ficou olhando aquilo sem entender. Puxa vida, esse pássaro sentou no braço, você foi para ela. Aí ficou aquele clima assim bem legal, porque ele trouxe uma paz tão grande ao ambiente. E o ambiente estava assim agitado, de repente ficou calmo. A pessoa que me pediu ajuda olhou para mim. Imediatamente eu olhei para ela. Aí ela sem entender. Aí, pessoal, em um outro momento, a gente reservado, eu disse só para ela. Aquilo foi uma confirmação que quem está precisando de ajuda não é a pessoa que você pediu, é aquela pessoa. Ela sim está precisando de ajuda. E ela precisa se preparar para isso. Ela precisa entender o que irá acontecer com ela. E depois eu tive a oportunidade de conversar com ela. Mesmo sem ela entender muito, porque aparentemente ela estava bem, pessoal, ela não estava sentindo nada. Mas no íntimo, lá no íntimo da matéria, no interior da matéria dela, estava começando um processo de câncer. E ela ainda não sabia que isso estava acontecendo. E eu tive a oportunidade de conversar com ela e disse assim, ó, não sei bem, pessoal, porque não foi uma conversa espiritual. Foi só assim, pessoal, algo que eu passei para ela foi, você sabe que aquilo ali foi algo que o teu mentor, o teu anjo queria te falar algo e usou a natureza. Você tem consciência disso, não tem? Ela disse, não tenho, eu tenho, com certeza. Eu só me assustei porque ele vinha até mim e eu tinha medo dele me bicar, alguma coisa assim. Eu disse, beleza, mas você entende que isso aí foi algo que era teus anjos, teus guardiões dizendo, você precisa mudar alguns conceitos da sua vida, ou alguma coisa vai mudar. Bem, eu não sei bem o que seria, mas você só precisa entender que você precisa estar preparada para essa mudança. Beleza, pessoal, foi só uma conversa bem simples, assim, bem simples, até porque ela não sabia ainda o que seria isso. Aí ela disse, não, beleza, eu sei. Eu ando muito triste, assim, pensativo, eu não sei o que está acontecendo com o meu corpo. Isso em palavras dela. Mas tem horas que eu sinto, assim, um vazio, alguma coisa assim que não entendo o que acontece comigo. Então eu tento ser uma pessoa mais feliz, aparentemente, mas por dentro eu sou uma pessoa muito triste. Isso eu sozinho conversando com ela. Aí beleza, eu só orientei, pessoal, assim, disse, olha, procure coisas que te façam feliz, procure trabalhos especiais, procure fazer algo para te motivar nessa vida, para te dar ânimo para viver. E foi essa uma das últimas conversas que eu tive com ela, até saber que ela estava em processo do câncer. Isso foi um ano depois que ela descobriu que o câncer já estava bem avançado. Ela fez a cirurgia, não foi retirado totalmente o câncer, porque não estava bem enraizado, mas ela ficou melhor. Aparentemente é aquela melhora que a gente chama de melhora da morte, né, pessoal? E ela ficou melhor. E um certo dia eu conversei com ela, só dando orientação, pessoal. Não era uma conversa, um diálogo mediúnico. Não era algo que eu estava passando, que o espiritual quer dizer isso. Não. Eu só disse assim, ela puxou o assunto, ela disse, lembra daquele momento do pássaro? Pronto, tá aí a confirmação, né? Eu disse, justamente, aquilo foi um preparo, naquela época ainda, há um ano atrás. Aí você se preparou para estar nesse momento? Ela, não me preparei. Não me preparei, infelizmente, a minha corrida do dia a dia
não me deixou procurar a parte religiosa. Aí eu disse, pois é, mas nunca é tarde. Então procure entender, procure acreditar em Deus, procure confiar em Deus, procure ter mais força. Se você tiver força e fé e garra, você conseguirá vencer esse câncer. Então, pessoal, foi essas palavras que eu dei para ela, palavras positivas. E logo depois, a gente ficou sabendo que ela realmente foi internada, foi para a UTI, e da UTI ela não voltou mais. É isso que eu quero trazer um relato, que assim, foi uma pessoa bem serena, uma pessoa que não sofreu muito, ela era muito forte, então embora ela tenha tido um pouco um quadro de depressão, mas ela soube aceitar a situação dela, a condição dela, sabe? Ela não sofreu, ela não reclamou, ela já sabia que ia, então ela até direcionou algumas coisas, ó, faça isso, para os irmãos dela. Então foi algo assim bem emocionante. Eu quis trazer nesse vídeo só para dar uma homenagem a ela com relação a esse preparo, porque ela soube passar por esse momento triste, trágico, para muitas pessoas trágico, né? Para mim não é uma coisa trágica. Para mim, se você aceita a morte, se prepara para aquilo, para aquele momento, porque ela teve esse momento de se preparar, porque ela sabia que estava com câncer, então ela sabia que poderia curar ou não curar. A gente sabe que o câncer não é uma coisa simples. Então eu trouxe esse vídeo, esse relato que eu achei muito, muito bonito, esse relato da espiritualidade, abraçar ela, tentar mostrar algo para ela, que não só ela visse, mas que outras pessoas também vissem, para que pudesse apoiá-la. E a partir disso, muitas pessoas ficaram mais atentas com ela, assim, com relação à atitude dela, se ela estava bem, se ela estava triste, se ela não estava. Então é isso, pessoal, é um vídeo bem, bem breve sobre esse acontecimento emocionante da espiritualidade que usou a natureza para enviar uma mensagem, um preparo de conforto, de auxílio, mostrando que Deus está ali, eu estou ali. Deus está ali em forma de animal, Deus está ali em forma da natureza, de tudo, pessoal. Então cabe a nós somente entender, aceitar e abraçar essa condição. Abraçar não é bem abraçar, é abrir os olhos para as coisas simples da vida. Porque é nas coisas simples que a gente vê Deus nessas coisas simples. Caminhando num pátio, fazendo uma caminhada em um bosque, e você vê a natureza, e Deus fala com você através dessa natureza. Então, pessoal, estejamos mais atentos a esse contato, a essa conexão divina. É isso, pessoal. Curtam com quem você acha que precisa assistir esse vídeo. Fiquem todos em paz e até o próximo vídeo.